Me chamo Aline Bezerra e hoje vim falar um pouco sobre fontes do direito internacional privado. Bom, acho interessante iniciar nossa discussão falando sobre o conceito de fontes do direito, que é basicamente tudo aquilo que auxilia na fundamentação, na criação e na interpretação dessas normas jurídicas. Essas fontes tanto podem ser formais como informais. Fontes informais são aquelas que a gente pode encontrar em princípios, costumes de um povo, e as fontes formais são leis, tratados, doutrinas, jurisprudência. Todas essas fontes têm o intuito de fundamentar as questões jurídicas e auxiliar na própria criação e na interpretação dessas leis, podendo ser diversas as fontes normativas, como anteriormente já foi mencionado. Bom, as fontes formais são a forma de manifestação do direito escrita, podendo ser internas ou externas. Internas são aquelas fontes que emanam do Estado, do próprio país, ou seja, as fontes nacionais. E externas são as fontes internacionais. Já foi mencionado que lei é uma fonte formal, e dentre as fontes formais nacionais está a Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna. Fonte essa que é de extrema relevância na resolução de impasses de leis no espaço com conexão internacional. A gente pode perceber que algumas leis têm conteúdo mais genérico, abrangem mais assuntos, como é o caso da Constituição. No entanto, a gente também pode ter leis mais direcionadas, como a Lei de Imigrações. No entanto, sejam elas específicas ou genéricas, mais abrangentes, todas as fontes formais são de extrema relevância na resolução de impasses, conflitos para o direito internacional privado. Já o costume, que não é uma fonte formal, o costume nacional, ele é utilizado, conforme a lei de introdução às normas brasileiras, na situação em que uma lei seja omissa, ou seja, no caso concreto em que a lei brasileira, seja a lei civil, seja a própria Constituição, seja omissa ao assunto referente àquele assunto tratado, o costume pode ser utilizado na aplicação, na interpretação do caso concreto para auxiliar o julgador naquele caso. Já a doutrina e a jurisprudência nacional, embora sejam fontes formais, não são fontes predominantes para o direito internacional privado, uma vez que elas somente norteiam essa questão de auxiliar o julgador na interpretação, na tomada de decisões frente ao caso concreto. É mais uma fonte de interpretação do que uma fonte de resolução de conflitos. Falando um pouco agora sobre as fontes externas, ou seja, as fontes internacionais, temos os tratados. Os tratados são amplamente conhecidos e constantemente são comentados pela mídia frente à resolução de casos internacionais, ou seja, casos estrangeiros. Eles surgem devido à necessidade dessa regulação de conflitos estrangeiros com tratados internacionais específicos. Os tratados internacionais, eles podem vigorar no plano nacional, ou seja, no plano interno. E isso acontece quando são ratificados pelos países signatários, que significa que aquela nação, aquele povo está concordando, está buscando aplicar as normas de tratado internacional específico como uma forma de acordo, ou seja, é a união do país com o tratado internacional. Os tratados internacionais não ratificados passam a ter valor de costumes internacionais, muito embora ainda também possam ser aplicados aos casos concretos. Os costumes internacionais têm quase o mesmo significado dos costumes nacionais. No entanto, há uma grande diferença, que é quanto à prática geral. Ou seja, é uma prática no mundo todo, abrange mais costumes, mais formas de vivência. No caso dos costumes nacionais, são costumes específicos daquele povo, daquela nação. Embora não encontremos muitos resolvidos utilizando a forma de aplicação interpretativa, julgadora, que resolveu o impasse em casos concretos pelos costumes internacionais, os pouquíssimos que encontremos percebe-se que são de grande relevância para a determinação do posicionamento do magistrado, do juiz, do aplicador em casos concretos, ou seja, mais uma outra diferença, onde que os costumes internacionais prevalecem na tomada de decisões de casos concretos. Já os costumes nacionais, eles são mera exemplificação, forma de interpretação, ou seja, os costumes internacionais costumam contribuir mais na tomada de resolução frente ao caso concreto.
Nós agora vamos tratar um pouquinho sobre os conflitos entre essas fontes que foram faladas. A existência de uma pluralidade de fontes do direito internacional privado, as leis, os tratados, os costumes, ele leva à necessidade de se encontrar meios para resolver os conflitos que podem surgir entre essas fontes. Tais conflitos eles podem ter lugar no que tange às fontes de categoria distintas e aquelas das mesmas categorias. Primeiro, vamos falar sobre fontes de categorias distintas. Em vários países tem se utilizado o critério hierárquico para a resolução das antinomias entre as fontes do direito internacional privado de categorias distintas, entre um tratado internacional e uma lei interna, por exemplo. Nesse sentido, não é incomum alguns dos ordenamentos internos preverem a prevalência dos tratados sobre a legislação interna em matérias de direito internacional privado. Assim, também tem sido na jurisprudência de diversos países sob o entendimento de que, em se tratando de normas de categoria distinta, a prevalência será daquela hierarquicamente superior, independente do resultado que a norma de caráter inferior vier trazer. Por esse motivo é que alguns doutrinadores dizem que tal solução não é aconselhável para o direito internacional privado. Na pós-modernidade, segundo eles, em vez de simplesmente excluir do sistema certa norma jurídica para a aplicação do critério hierárquico, deve-se buscar a convivência entre as duas fontes por um meio de diálogo, o diálogo das fontes. Assim, na visão de Eric Jaime, a solução para os conflitos normativos que emergem no direito internacional privado pós-moderno há de ser encontrada pela harmonização entre essas fontes, as quais não se excluem, mas ao contrário, elas falam umas com as outras. Já os conflitos entre fontes da mesma categoria, entre dois tratados internacionais, por exemplo, a solução contemporânea aponta que deve haver aplicação da norma mais favorável à pessoa, havendo, portanto, conflito entre normas de direito internacional privado da mesma categoria, deve o juiz verificar qual é a mais benéfica à pessoa no caso concreto, afastando a aplicação do critério da especialidade, que atualmente não mais responde às necessidades de justiça na pós-modernidade. Esse critério, como se nota, atende à maior justiça aos reclamos do direito internacional privado pós-moderno, pois fixa o foco decisório no que mais for benéfico ao ser humano, contrariamente ao que prega o critério da especialidade e o modelo hierárquico que a gente falou anteriormente. Muitas vezes, gerador de dificuldades e injustiças quando presente uma questão jurídica multiconectada. Então, é possível observar que o modelo de diálogo é uma forma de abrir o sistema jurídico a soluções variadas e resguardar a própria coerência do sistema do direito internacional privado, que preza, primeiramente, proteger os direitos humanos e fundamentais. As soluções apontadas no direito internacional privado contemporâneo é mais justo e coerente, pois harmonizam as injustiças, as disparidades e aplicam a forma mais apropriada ao caso concreto. Então é isso, nós agradecemos a atenção, fiquem com as nossas referências, o nome do grupo e qualquer coisa estamos à disposição.